Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui de volta para continuarmos o estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte do capítulo 16. Semana passada nós começamos o item 198 e vimos da importância do médium se dedicar àquelas variedades de mediunidade que ele já possui, para que ele não se preocupe em tentar desenvolver outras habilidades que ele ainda não possui, porque isso pode prejudicar o seu trabalho, a sua aptidão atual e vai fazer apenas que ele perca tempo nisso. Então, ele se dedicando ao que ele já tem será muito mais útil. Então, ele fala que é um erro grave o de querer insistir no desenvolvimento de uma faculdade que não se possui. Então, não vamos nos preocupar em desenvolver uma faculdade que a gente não possui, porque simplesmente nós vamos perder tempo e não vai ajudar em nada. Então, Sócrates, para finalizar esse item 198, nos traz um texto muito interessante. Ele diz o seguinte: quando o princípio, o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta sempre por sinais inequívocos. Então, a manifestação da faculdade, ela se manifesta por sinais que não tem contestação. Restringindo-se em sua especialidade, o médium pode distinguir-se e obter grandes e belas coisas. Então, mais uma vez, ele fala para que o médium se dedique àquela especialidade que ele já se acostumou, que ele já desenvolveu. O médium pode distinguir-se e obter grandes e belas coisas. Ocupando-se de tudo, não obterá nada de bem. Ou seja, até mesmo na vida prática, quando nós nos dedicamos exclusivamente a alguma coisa que nós gostamos, que nós temos a habilidade de fazer, nós vamos fazer muito bem feito, porque nós sabemos fazer, estamos acostumados a fazer e vamos nos dedicar a cada vez nos aprimorar para fazer com que aquela técnica, com que aquela habilidade que nós temos, ela se aprimore cada vez mais. Ao passo que, se nós formos procurar fazer várias coisas ao mesmo tempo, certamente nós não vamos conseguir fazer todas essas coisas 100%, todas essas coisas de maneira absolutamente correta, com 100% de eficiência, de aproveitamento. Anotai de passagem que o desejo de estender indefinidamente o círculo de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa que os espíritos jamais deixam impune. Então, em relação à mediunidade, quando o médium começa a querer desenvolver outras faculdades, a estender indefinidamente o círculo de suas faculdades, os espíritos entendem como uma demonstração de orgulho. E isso prejudica a relação entre o médium e o espírito. Aí já diz que os espíritos jamais deixam impune, ou seja, nós temos que ter cuidado porque todas as nossas ações, elas geram uma reação que pode não ser muito agradável. Os bons espíritos abandonam sempre o presunçoso, que se torna assim o joguete de espíritos enganadores. Então, a partir do momento que o médium começa a se achar que ele é o bom, que ele é o melhor, então que o orgulho aflora, os bons espíritos se afastam, dando aí a oportunidade, a abertura para os espíritos levianos, enganadores. E o médium acaba tornando-se um joguete
nas mãos desses espíritos que se aproveitam. Infelizmente, não é raro verem-se médiuns que não se contentam com os dons que receberam e aspiram, por amor próprio ou ambição, a possuir faculdades excepcionais. Então, o médium é um bom médium, faz um bom trabalho. Aí ele começa a ser reconhecido, começa a ser procurado pelo seu trabalho. Então ele se infla de orgulho. Esse orgulho faz com que ele seja, que os espíritos bons comecem a se afastar dele, porque ele se tornou uma pessoa presunçosa, orgulhosa, e ele não vai fazer o trabalho de maneira digna, conforme ele tem que fazer. Aí os espíritos bons se afastam e ele dá passagem àqueles espíritos enganadores, que acabam fazendo com que ele seja uma marionete. Vão fazer tudo o que eles quiserem. Quando eles aspiram por amor próprio ou ambição, essas faculdades, a possuir excepcionais próprias para fazê-los notados. Esta pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a de médiuns seguros. Então, meus irmãos, temos que tomar cuidado quando começarmos a achar que nós somos excepcionais médiuns, que nós somos os melhores, que nós somos os mais procurados, que a gente começa a ser vaidoso, achando que todos vão nos procurar, que todas as nossas mensagens são as melhores, que as nossas comunicações são as mais atraentes. Então ele fala que quando nós vimos lá que nós devemos procurar ser bons médios, quando ele fala dos médios seguros, a qualidade do médio seguro é exatamente o quê? Aquela facilidade de execução do trabalho, porque merecem plena confiança em consequência do seu caráter. Então, um médio seguro é aquele que tem a confiança dos espíritos, facilita o trabalho dos espíritos por uma simples razão, pelo seu caráter, pela sua conduta moral, pelo seu comportamento honesto, pela sua pontualidade, pela sua assiduidade, pela sua dedicação, pelo estudo. Tudo isso faz com que o médio seja enquadrado como um bom médio e um médio seguro. Então, no final da mensagem de Sócrates, ele fala, vou repetir aqui, infelizmente não é raro verem-se médiuns que não se contentam com os dons que receberam e aspiram, por amor próprio ou ambição, a possuir faculdades excepcionais, próprias para fazê-los notados, para aparecer. Esta pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a de médiuns seguros. Então, Sócrates considera que a qualidade de médium seguro é a mais preciosa, é aquela em que o médium ele tem a confiança plena dos espíritos. Então ele fala lá na definição de médios seguros que a facilidade de execução merecem plena confiança por seu caráter, a natureza elevada dos espíritos que os assistem e que são os menos expostos a serem enganados. Então, quando o médium é sério, quando o médium é seguro, quando o médium tem a confiança dos espíritos, quando não é um médium orgulhoso, quando não acha que seu trabalho
é o melhor de todos, ele vai ter a confiança dos espíritos e o seu trabalho vai ser com simplicidade, com humildade, vai ser um trabalho confiável. Então ele vai ter sempre o amparo dos espíritos superiores, dos bons espíritos. Então esse é um alvo para nós. Então devemos procurar ser bons médios, médios seguros, sem ser orgulhosos, sem ser ambiciosos, sem ser vaidosos. Tá? Então nós terminamos o item 198 com essa mensagem de Sócrates. Semana que vem nós vamos começar o item 199 e finalizar o capítulo 16. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.